Ok, estamos de volta. A biologia é o estudo da vida. Mas como pode uma ciência estudar algo que você não consegue definir o que é? Será mesmo que nós não temos a capacidade de chegar a uma definição sobre o que é a vida? Veja depois da vinheta. Fala galera, meu nome é Gustavo Júnior e esse é o Ciencioteca. E no episódio do Ciencioteca de hoje, a ciência explica o que é a vida. Será que explica? Tá galera, eu quero fazer um exercício mental agora. E eu quero que você tente me responder aqui nos comentários. Pausa o vídeo, comenta lá embaixo o que é a vida pra vocês, tá? Seja a definição que vier na sua cabeça, a primeira. Comenta aqui embaixo. Bom, eu vou entender que você comentou. E eu vou entender também que você teve uma certa dificuldade para chegar a uma definição de vida. E de fato, parece que não é tão concreto definir o que é algo que parece ser quase como indefinido. Será realmente que a vida é indefinida? Bom, como eu disse anteriormente, a biologia é o estudo da vida. Talvez você tenha aprendido na escola que a vida é tudo aquilo que contém células. Mas será que é só isso? Bom, realmente, de fato, parece haver uma dificuldade em definir o que é a vida. Ao mesmo tempo em que nós conseguimos reconhecer o que é a vida, seja nos organismos, nas plantas, nas espécies, nos animais. Eu nunca me senti tão vivo ao respirar. Respiramos a vida. De fato, eu estou vivo. Nós estamos vivos. Partindo do princípio que nós não sabemos o que é a vida, o que nós temos a partir desse ponto é que nós conseguimos reconhecer e diferenciar o que está vivo do que não está. Isso já é um grande passo. Muitos organismos são multicelulares. Eles possuem mais de uma célula. Isso nos leva a um tipo de questionamento, sendo que o organismo como um todo, constituído por suas células, é o que está vivo? Ou seria cada célula individual dentro de seu corpo estando viva? E aí isso nos leva a outra pergunta. Se sim, vírus são organismos vivos? Por exemplo, quando ocorre a morte cerebral num ser humano, o seu corpo continua funcionando, o seu coração continua bombeando sangue para o resto do corpo e o sistema continua funcionando mesmo que a pessoa não responda aquilo que você conhece como ser humano que já se foi. E ainda assim as suas células estão trabalhando enquanto os seus outros órgãos estão funcionando. Então nesse caso seria a vida algo presente em um único órgão, no caso o cérebro. Se houver morte cerebral ele não está mais vivo, mas ainda assim as suas células estão trabalhando, seu organismo está funcionando, o resto do seu organismo. Por que é tão difícil definir a vida? Tá, então eu quero ainda aprofundar o questionamento. Se existe vida extraterrestre, seria ela diferente da vida como nós conhecemos aqui na Terra? E então como poderíamos nós identificar esse tipo de vida em outro planeta? E se nós não temos a capacidade de definir o que é vida, como seria possível identificar esse outro tipo de forma de vida? A galera vai sair maluca aqui. Bom, isso foi para contextualizar. De fato, o fenômeno e o problema da vida surgiu a partir do século XVIII. Antes disso, nós não tínhamos o estudo da vida, ou seja, a biologia. Apenas o estudo sobre a fisiologia e anatomia humana e sobre a história natural de animais e plantas. Mas foi a partir da teoria de Darwin, a teoria da evolução, que mudou a forma de enxergarmos a vida. E a vida como um todo, não obstante apenas a sua diversidade, possuía características em comum. Características e propriedades de origem em comum. A definição sobre o que é vida deve ter alguns requisitos básicos, né, para chegar a uma definição de vida. Um dos requisitos é a universalidade, né? Então esse conceito ele deve abranger todas as formas de vidas presentes na Terra. Não só as formas baseadas em carbono, ácidos nucleicos ou proteínas, mas todas as formas de vida, sejam elas terrestres ou extraterrestres. Além disso, o conceito deve ser coerente com o nosso conhecimento atual sobre os seres vivos. Esse conceito deve ter uma especificidade, então é saber diferenciar o que está vivo do que não está. Foi a partir da tentativa de atender a esses requisitos para chegar a uma definição de vida que alguns autores e nomes da ciência durante toda a história desenvolveram uma lista de propriedades para definir os seres vivos. Em 1981, um ser vivo deve ter um metabolismo, a capacidade de se reproduzir e a capacidade de evoluir, o que explicaria a diversidade das espécies. Bom, as listas vão ficando cada vez maiores e aí poderíamos nos questionar quais propriedades devemos escolher, quais são as mais importantes. Seria então válido buscar um conceito um pouco mais global?
O que nós entendemos sobre vida? Bom, ele deve ter a capacidade de se reproduzir. Ele deve ter um metabolismo para que possa trazer a manutenção das suas células. Ele deve carregar um gene. Ele deve também ter a capacidade de interagir com o ambiente. Deve estar apto para a evolução e deve estar suscetível à seleção natural. Então, a partir dessas e de outras ideias, a lista sobre chegar a uma definição de vida só aumenta com o tempo. Como a lista é imensa e são vários os pensadores durante a história, existem duas visões principais. Dawkins, em 1979, vida como seleção natural de replicadores, genes egoístas. E Hu, em 1981, papel central, organismos, entidades que interagem com o ambiente, sendo os interagentes. Quanto maior for o sucesso dos interagentes na competição com outros interagentes, maior será a chance de replicadores. Existe também a perspectiva do neurobiológico chileno Maturana, em 1980, que propõe o conceito de autopoiese, que é relacionado à autoprodução e autocriação. Bom, essa seria a seguinte definição de vida para Maturana. Para ele, a vida poderia ser entendida como uma rede de componentes fechada em termos organizacionais, mas abertas em termos materiais, ou seja, capaz de trocar matéria e energia com o ambiente externo, no que diz respeito ao metabolismo. Então, para ele, o metabolismo ocuparia o papel central na definição de vida, na definição do que é vida. Bom, galera, em síntese e concluindo, não existe uma definição atual e concreta sobre o que é vida. Nós temos três ideias principais que são as mais aceitas dentro da comunidade científica a partir de todos esses estudos feitos durante todos esses anos, que se resume em: o organismo vivo, ele deve ter a capacidade de autorreplicação. Se não tivesse essa capacidade, ele não seria capaz de gerar descendentes, o que levaria à extinção de sua própria espécie. Imagina a espécie de um só, ele não se reproduz, só existe ele. Não dá. Ele tem que ter a capacidade de autorreplicação. Deve ter também a capacidade de sofrer mutações genéticas, sem a qual não haveria tanta diversidade no nosso planeta. E também deve conter o metabolismo, que são as transformações no interior dos organismos vivos. Estas são as três definições mais aceitas hoje dentro da comunidade científica sobre o que é vida. Então, quando você pensar em vida, pense nesses três conceitos: autorreplicação, capacidade de mutação e metabolismo. Então, digamos que você se depare com um alienígena. Se ele tiver essas três características, você pode ter certeza que aquilo ali está vivo. Como surgiu a vida? Qual a origem da vida? Esse vai ser um tema para um próximo vídeo. De qualquer forma, eu agradeço pela sua atenção. Te convido a se inscrever aqui no canal e vir fazer parte dos Otequianos, clicando aqui no botão de se inscrever aqui embaixo. Vale o seu like, compartilha se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, o que você pensa sobre a vida. Não o que você pensa sobre a sua vida, mas o que você pensa sobre a definição de vida. Vou ficando por aqui, seu amigo no tempo, Gustavo Júnior. Valeu, falou, tchau!